Olá, meus caros. Hoje falaremos de um assunto muito interessante na área dos alimentos. Quais os 11 alimentos que nunca estragam? Você sabe quais são? Assista o vídeo e descubra. Curta e siga o canal. Segue o vídeo. Imagine abrir sua despensa e encontrar alimentos que, ao contrário da maioria dos itens perecíveis, nunca estragam. Parece algo impossível em um mundo onde a maioria dos produtos tem data de validade, mas alguns alimentos são verdadeiros sobreviventes do tempo. Eles não apenas resistem às condições mais adversas, como também podem durar anos, décadas e até séculos. Isso é fascinante, não acha? A história desses alimentos é tão surpreendente quanto a sua resistência, e muitos deles são encontrados em nossas casas sem que a gente saiba o quanto podem ser valiosos para momentos de necessidade. Vamos começar com algo que você provavelmente já conhece bem: o mel. Esse alimento doce e delicioso é famoso por sua durabilidade. Estudos arqueológicos descobriram potes de mel em tumbas do Antigo Egito que ainda estavam em perfeitas condições para consumo, mesmo após milhares de anos. Mas o que torna o mel tão especial a ponto de durar tanto tempo? A resposta está em sua composição. O mel é altamente ácido, o que inibe o crescimento de bactérias, e sua baixa umidade faz com que micro-organismos simplesmente não consigam sobreviver nele. Claro, ao longo do tempo, o mel pode cristalizar, mas basta aquecê-lo suavemente para que volte à sua forma líquida e possa ser consumido normalmente. Outro exemplo impressionante de alimento que nunca estraga é o arroz branco. Este grão é um dos alimentos mais consumidos no mundo, e seu incrível tempo de conservação o torna ainda mais popular. O arroz branco pode durar por décadas, desde que seja armazenado corretamente, em local seco e fresco, livre de umidade. Isso acontece porque a casca e o germe do arroz, que contém óleos, são removidos durante o processo de refinamento, evitando que ele rança. E quando falamos de durabilidade, estamos nos referindo a algo que pode passar de geração para geração. Imagine uma refeição com arroz cozido a partir de grãos que sua avó guardou décadas atrás. O vinagre de maçã também faz parte da lista dos alimentos que nunca estragam. Ele é um dos mais antigos remédios naturais conhecidos e, surpreendentemente, tem uma vida útil indefinida. O vinagre de maçã é um produto altamente ácido, o que impede o crescimento de bactérias e fungos, mantendo fresco e utilizável por tempo indeterminado. Sua versatilidade é outra vantagem, pois além de ser utilizado como tempero, o vinagre de maçã pode servir como conservante, limpador natural e até como produto de beleza. É incrível pensar que algo tão simples pode ter tantos usos e ainda por cima nunca expirar. A fécula de milho é outro alimento que pode te surpreender. Esse pó finíssimo, usado para engrossar molhos e preparar doces, pode durar para sempre se mantido em um local seco e arejado. A ausência de umidade impede que ele estrague ou desenvolva mofo. Além de sua durabilidade, a fécula de milho é extremamente versátil, podendo ser usada em uma infinidade de receitas. É o tipo de ingrediente que vale a pena ter sempre à mão, pois mesmo que você não o use com frequência, ele estará lá, pronto para o uso, quando você precisar. Já ouviu falar do sal como algo que pode durar para sempre? Ele não só é um dos alimentos mais antigos do mundo, como também é um dos mais essenciais. O sal é usado há milênios para conservar alimentos, e sua longevidade não é diferente. Como ele não contém água e tem uma natureza cristalina, é praticamente imune à ação de micro-organismos. O sal marinho, ou o sal de rocha, quando armazenados em local seco, podem durar indefinidamente. Ele é, sem dúvidas, um dos elementos mais essenciais na história da humanidade, e sua permanência reflete isso. Além de temperar alimentos, o sal tem propriedades curativas e é utilizado em rituais religiosos em várias culturas. O açúcar também é um alimento com durabilidade impressionante. Assim como o mel, o açúcar tem uma capacidade natural de durar praticamente para sempre, desde que seja mantido longe da umidade. Como o açúcar é higroscópico, ou seja, absorve umidade do ambiente, se não for bem armazenado, ele pode se transformar em uma massa dura e difícil de usar. No entanto, mesmo que isso aconteça, ele ainda é seguro para consumo e pode ser facilmente recuperado. Basta um pouco de calor para devolvê-lo à sua forma granular original. Isso é especialmente útil para aqueles que adoram cozinhar e precisam de açúcar sempre disponível. Outro item que nunca estraga é o feijão seco. Os grãos secos de feijão, quando mantidos em local seco, podem durar indefinidamente.
Sua composição rica em proteínas e fibras torna o feijão um alimento essencial em diversas culturas, sendo uma das principais fontes de sustento ao redor do mundo. Embora o feijão seco possa perder um pouco de sua capacidade de reidratação com o tempo, ele ainda será comestível e nutritivo. Essa característica de durabilidade é uma verdadeira bênção, especialmente em tempos de escassez ou necessidade. Além dos alimentos que já mencionamos, o xarope de bordo também merece destaque. Este doce natural, obtido da seiva das árvores, tem uma vida útil indefinida quando armazenado adequadamente. Isso significa que ele pode durar tanto quanto o mel, e assim como o mel, se cristalizar, pode ser aquecido e utilizado normalmente. O xarope de bordo é um produto extremamente puro, sem conservantes, o que torna sua durabilidade ainda mais impressionante. Seu sabor único é um complemento perfeito para panquecas, waffles e outras delícias, e saber que ele nunca estraga é um verdadeiro alívio para quem ama doces. O macarrão seco é outro alimento que faz parte dessa lista. Desde que seja mantido longe da umidade, o macarrão seco pode durar décadas. Ele é uma excelente fonte de energia e está presente na maioria das cozinhas ao redor do mundo. Sua capacidade de durar por tanto tempo o torna um alimento essencial em qualquer despensa. Seja em tempos de crise ou apenas para facilitar o planejamento de refeições, o macarrão seco é um dos alimentos mais práticos e duradouros que você pode ter à disposição. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o café instantâneo. Esse produto, que já passou por um processo de desidratação, pode durar muitos anos se mantido em local seco e fechado. É perfeito para quem não pode viver sem café, mas não tem tempo para prepará-lo todos os dias. Além disso, o café instantâneo é uma ótima opção para levar em viagens ou guardar para emergências, sem se preocupar com sua validade. Afinal, quem não gostaria de ter uma xícara de café pronta, mesmo anos após tê-lo comprado? Um pouco mais sobre esse assunto fascinante. Mas antes, curta e siga o canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já parou para pensar nos alimentos que nunca estragam? É uma ideia fascinante, não é? Imagina ter uma despensa repleta de itens que, independentemente do tempo que passe, continuam ali prontos para serem consumidos. Primeiro temos o mel. Esse néctar dourado é quase um milagre da natureza. Encontraram potes de mel em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos e ainda estavam perfeitos. Depois, o arroz branco. Se armazenado corretamente, pode durar uma eternidade. É curioso saber que um simples grão pode ser um verdadeiro sobrevivente. E o sal? O sal é o guardião dos alimentos. Ele não apenas tempera, mas preserva. Não é à toa que civilizações inteiras dependiam dele. E que tal o açúcar? Esse cristal doce é outro que desafia o tempo. Ele se mantém estável, e se você o guardar bem, pode durar para sempre. O vinagre, por sua vez, é um dos melhores conservantes que existem. Além de dar sabor, ele é praticamente imortal. E a pasta de amendoim, se bem fechada, pode durar anos e anos. É uma delícia que nos acompanha em muitos momentos. O feijão seco também é um campeão de durabilidade. Ele pode ficar guardado por muito tempo, e quando você finalmente o cozinha, a magia acontece. O trigo, assim como o arroz, é um grão que resiste ao tempo. E o molho de soja, sua fermentação e alto teor de sal o tornam quase indestrutível. E por último, mas não menos importante, temos a baunilha em extrato. Esse líquido aromático pode durar indefinidamente. É incrível pensar que, em meio a tantas opções perecíveis, existem esses alimentos que simplesmente se recusam a desaparecer. Eles são como testemunhas silenciosas do tempo, sempre prontos para nos acompanhar em nossas refeições e lembranças. Esses 11 alimentos são verdadeiros milagres da durabilidade, nos mostrando que, mesmo em um mundo onde tudo parece perecível, ainda há espaço para a permanência. A ideia de que alguns itens podem durar por toda a vida ou até mais nos leva a refletir sobre o valor da conservação e do aproveitamento máximo dos recursos. É como ter pequenos tesouros escondidos na cozinha, prontos para serem descobertos e utilizados sempre que necessário. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga o canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.